Vocês estudaram, né, na escola, como todo mundo, a revolta da Chibata, que aconteceu em 1910. 1910, né? A Marinha, naquela época, achava normal, né, super normal, chicotear os marinheiros, bater nos marinheiros. E aí aconteceu uma revolta contra essas chibatadas que davam nas pessoas, né? Provavelmente os marinheiros, por serem mais pobres, negros, né? Tinha acabado de acabar a escravidão e aí eles se achavam no direito de sair chicoteando os marinheiros. E aí apareceu um líder da revolta da Chibata, o marinheiro negro, João Cândido, conhecido como ficou conhecido, né, como o Almirante Negro. Ficou conhecido como Almirante Negro. Bota as fotos do João Cândido aí, Tati, para a gente lembrar ele. Olha ele aí, ó, altivo, né, orgulhoso. Ele aí na capa da Gazeta, da notícia na época, o marinheiro João Cândido. E aí, depois, ele já velhinho, em 1963, né? Bom, João Cândido fez a revolta da Chibata, né? Foi o líder da revolta da Chibata e foi perseguido pela Marinha a vida inteira. Ele foi perseguido pela Marinha, né? A vida inteira. O uso da chibata como castigo na Marinha Brasileira já havia sido abolido em um dos primeiros atos do regime republicano. Todavia, o castigo cruel continuava de fato a ser aplicado a critério dos oficiais da Marinha de Guerra do Brasil, num contingente de 90% de negros e mulatos. Centenas de marujos continuavam a ter seus corpos retalhados pela chibata, como no tempo da escravidão, entre os marinheiros insatisfeitos com os baixos soldos, com a má alimentação e principalmente com os degradantes castigos corporais. Imagina, gente, que coisa horrorosa. Crescia o clima de tensão, né? E aí, em 1910, liderados pelo João Cândido, houve essa revolta da chibata, uma revolta pelo fim do uso da chibata em 25 de novembro de 1910. Entretanto, menos de uma semana após, o marinheiro Marcelino Rodrigues de Menezes foi punido em 21 de novembro com 250 chibatadas aplicadas na presença de toda a tripulação do encouraçado Minas Gerais. E aí, no dia 22 de novembro, João Cândido, ao assumir, por indicação dos demais líderes, o comando geral de toda a esquadra revoltada, controla o motim, faz cessar as mortes e envia radiogramas pleiteando a abolição dos castigos corporais. A rebelião, o que é que ele falava aqui? Ó? Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podemos mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira. A rebelião terminou com o compromisso do governo federal em acabar com o uso da chibata na Marinha e de conceder anistia aos revoltosos. E aí o almirante negro, João Cândido, foi expulso da Marinha, né? Quando chegou em 2007, deixa eu dizer aqui, ó, em 22 de novembro de 2007, foi inaugurada uma estátua em homenagem ao almirante negro nos jardins do Museu da República, antigo palácio do Catete, bombardeado durante a revolta, né? E o Lula anistiou, aqui, ó, em 20 de novembro do ano seguinte, 2008, a estátua foi transferida dos jardins do Palácio do Catete para a Praça 15 de Novembro, no centro da cidade do Rio, em evento que contou com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a família de João Cândido e dezenas de pessoas. A Marinha do Brasil não compareceu, alegando não poder comemorar, porque a Marinha preza a disciplina e a hierarquia. Em 24 de julho de 2008, 39 anos depois da morte de João Cândido, publicou-se
a lei que concedeu anistia ao líder da revolta da Chibata e aos seus companheiros. Bom, e aí, tantos anos depois da volta da democracia, mais de 100 anos, 114 anos da revolta da Chibata, simplesmente tem um projeto do Lindbergh na Câmara para colocar o João Cândido Almirante Negro no panteão dos heróis da pátria. E vocês acreditam que o almirante da Marinha publicou, o comandante da Marinha, publicou carta, está no site oficial da Marinha, carta, criticando que o João Cândido seja homenageado no panteão dos heróis da pátria. Vocês veem que a gente vive até hoje sob chantagem dessas Forças Armadas. Sob chantagem. Vocês lembram que quando o Lula não quis falar sobre o 1º de abril de 64, né? Agora, que faz 60 anos do golpe, eu falei que simplesmente o Lula está sob chantagem? Está. As Forças Armadas continuam fazendo essa chantagem. Comportem-se direitinho, senão, né? Deixa eu ler aqui um trecho da carta do comandante da Marinha. Olha isso. Mandou carta para o presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para tratar do projeto de lei que propõe a inscrição do nome de João Cândido Felisberto no livro dos heróis e heroínas da pátria, insurgente da revolta dos marinheiros ocorrida em navio da esquadra em 1910. Né? Deveria ser considerado um herói pela própria Marinha, por ter livrado a Marinha dessa mácula de chicotear pessoas, seres humanos, marinheiros negros e mulatos. Racismo. Deveria o comandante da Marinha dizer: é verdade, João Cândido é um herói, tirou essa mancha da Marinha do Brasil. No entanto, não é o que ele fala. Digno de registro que o episódio constitui para a Marinha do Brasil fato opróbrio da história, cujo estopim se deu pela atuação violenta de abjetos marinheiros, que, fendendo hierarquia e disciplina, utilizaram equipamentos militares para chantagear a nação. Quem está chantageando são vocês. Disparando a esmo os canhões de grosso calibre dos apoderados encouraçados contra a então capital federal e uma população indefesa, ceifando a vida de 2 crianças atingidas no Morro do Castelo. Mister rememorar, dentre as reivindicações apresentadas com o manifesto de rebelados ao governo brasileiro, o aumento de salários, a exclusão de oficiais considerados por eles indignos de servir a Marinha e regime de trabalho menos exigente. Notável, então, entender que, além do justo pleito pela revogação da prática repulsiva do açoite, buscavam deliberadamente vantagens corporativistas e legítimas. Esse cara é um bolsonarista, né? Vamos ser francos aí. Esse cara é um bolsonarista lá no comando da Marinha. Os castigos físicos levados a cabo nos navios, prática inaceitável sob perspectiva alguma e absolutamente incompatível com os caros preceitos morais observados pela sociedade contemporânea, foram reconhecidos posteriormente como equivocados e indignos, e os insurgentes, inclusive, anistiados. Porém, resta notável diferença entre reconhecer um erro e enaltecer um heroísmo infundado. Aponto, por conseguinte, que incluir no livro dos heróis da pátria João Cândido ou qualquer outro participante daquela deplorável página da história nacional, quando o patrimônio público foi destruído e o sangue de brasileiros inocentes derramado, seria o mesmo que transmitir à sociedade, e em particular aos militares de hoje, a mensagem de que é lícito recorrer às armas que lhe foram confiadas para reivindicar suposto direito individual ou de classe. Herói, sim. Se não fosse João Cândido e os insurgentes da revolta da Chibata, por quanto tempo mais a Marinha estaria chicoteando os seres humanos? Né? Os oficiais chicoteando os marinheiros. Quanto tempo duraria? Convicto que não é competência do Ministério da Marinha Brasileira julgar argumentações de membros dessa Casa Legislativa, o manifesto que a Força Nacional não vislumbra aderência da atuação de João Cândido na revolta dos marinheiros com os valores de heroísmo, patriotismo e, sim, flagrante que qualifica reprovável exemplo de conduta para o povo brasileiro. Nos dias atuais, enaltecer passagens afamadas pela subversão, ruptura de preceitos constitucionais, organizadores e basilares das Forças Armadas
e pelo descomedido emprego da violência de militares contra a vida de civis brasileiros é exaltar atributos morais e profissionais que nada contribuirá ao pleno estabelecimento e manutenção do verdadeiro Estado democrático de direito. Marcos Sampaio Olsen, almirante de esquadra, discurso bolsonarista aí do comando da Marinha, tentando enquadrar os parlamentares do Congresso Nacional, que não dependem deles. E ele mesmo reconhece que a Marinha brasileira, Marinha do Brasil, não tem poder algum sobre o Congresso Nacional eleito pelo povo, que nós não elegemos o comandante da Marinha, não. Nós não elegemos nenhum militar cheio de privilégios. Não, vocês não foram eleitos, tá? E aí eu vou dar a voz a quem foi eleito pelo povo e que defende o projeto. Primeiro, eu vou colocar o tweet do Lindbergh Farias, que é o autor da proposta. Olha só. É preciso repudiar com veemência a nota da Marinha do Brasil contra a inclusão de João Cândido no Panteão dos Heróis Nacionais, o projeto de minha autoria, já aprovado no Senado. Está em tramitação na Comissão de Cultura da Câmara e relatado por nossa querida Benedita da Silva, negra, né? Primeira parlamentar do PT, negra, uma das primeiras parlamentares brasileiras em todos os tempos, negra. A homenagem tem não só o objetivo de valorizar nossas figuras negras históricas, de modo a promover uma reparação pelo triste capítulo da escravidão, mas também de trazer o legado do povo negro e o enfrentamento inadiável ao racismo institucional tão presente na sociedade. É um absurdo que o almirante Olsen defina João Cândido como um mero insurgente e classifique a revolta legítima da Chibata como deplorável página da história nacional. Deplorável página da história nacional eram os castigos físicos, proibidos com a proclamação da República em 89, continuarem sendo prática corrente 21 anos depois na Marinha do Brasil, que punia homens negros e pardos de baixa patente considerados indisciplinados. Consideravam eles escravos. E quais eram os castigos? Prisão a ferro na solitária, de 1 a 5 dias a pão e água, era a punição para as faltas leves, e até 25 chibatadas no mínimo para as graves. A inclusão de João Cândido no Panteão dos Heróis Nacionais é urgente e a nota da Marinha é inaceitável. Não vamos construir um país justo e verdadeiramente democrático fugindo das nossas trágicas injustiças e desigualdades. Remoer o passado é necessário para corrigir o racismo ainda presente na sociedade. Ó, palmas aí para o Lindbergh, todo o meu apoio aí ao projeto, né? E a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, também se pronunciou de forma dura, lembrou, inclusive, a música do João Bosco, né? Almirante Negro. Coloca aí, por favor, Tati, olha aí. Vejam só. Para driblar a censura nos anos 70 e liberar a linda letra de mestre-sala dos mares, Aldir Blanc teve de chamar João Cândido de navegante negro e não de almirante negro, como se tornou conhecido o líder da revolta da Chibata. Em 2010, com o país em plena democracia, a Petrobras batizou com o nome de João Cândido o maior navio petroleiro construído no Brasil, lançado ao mar pelo presidente Lula. Não cabe à Marinha do Brasil, nem a seu comandante, dizer quem pode ou não pode ser reconhecido como herói pelo Congresso Nacional e pelo povo brasileiro. Cabe cumprir seu papel definido na Constituição, ou seja, ó, chiu, não é seu papel. Você mesmo admite, comandante Olsen, que não é seu papel, que não é papel da Marinha brasileira se imiscuir nas decisões do parlamento. Eu, se fosse o presidente Lula, o substituiria na hora, sabe? Porque o senhor está sendo insubordinado. Para a gente terminar aqui, eu vou colocar a sequência de tweets do pastor Henrique Vieira. Olha só. Botou uma foto linda aí, né? Do João Cândido, almirante negro. Viva o almirante negro! Comandante da Marinha, Marcos Olsen, enviou uma carta
a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados se manifestando contra a inclusão do nome de João Cândido no livro dos heróis e heroínas da pátria. Segue o fio para entender mais. Olha ele aí, né? Herói da pátria, herói. Viva João Cândido, viva o almirante negro, pastor Henrique Vieira. Cadê o resto do fio? Não aparece nada. Deixa eu ver aqui, Tati, que eu acho no perfil dele. Ah, agora apareceu. A homenagem já foi aprovada no Senado e agora está em discussão na Câmara. João Cândido Almirante Negro foi líder do movimento que acabou com os castigos físicos da Marinha, uma herança da escravidão que ainda vigorava na corporação. Não podemos esquecer que muitos dos oficiais que ordenaram as chicotadas nas costas dos marujos negros e pobres hoje têm seus nomes glorificados em navios, placas, estátuas e dependências. Já nós queremos homenagear uma referência popular que teve compromisso com seu povo. Mesmo após 113 anos da revolta, 54 anos depois da morte de João Cândido, oficiais seguem se recusando a dar a devida importância e reconhecimento a esse personagem tão importante da nossa história. Em vida, o torturaram, enganaram, traíram, e nem após sua partida, seus algozes ousam dar trégua e vez a quem foi chamado de o homem do povo. O legado e a memória de João Cândido é símbolo da luta de muitos negros e negras que reivindicam cidadania e respeito, que o almirante se retrate e que a homenagem seja devidamente aprovada no Congresso. Concordo inteiramente com o pastor Henrique. Acho que a Marinha continua fazendo vergonha, né? Continua, de certa forma, defendendo as chibatadas, né? Defendendo o chicote nas costas dos marinheiros ao não reconhecer João Cândido como herói nacional, tá? Deveria, pelo contrário, se o comandante Olsen tivesse, né, almirante Olsen, tivesse compromisso com a democracia, tivesse compromisso contra o racismo, ele estaria também se juntando ao Congresso nessa homenagem, ao invés de criticar, porque graças a João Cândido, a Marinha brasileira parou de chicotear seres humanos. A própria Marinha deveria considerá-lo um herói.